Fala pessoal, tudo certo? Bom, no vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a origem das rochas, a origem dos solos, alguns conceitos iniciais aí, introdutórios para a gente poder se familiarizar com esses materiais aí geotécnicos tão presentes no nosso dia a dia. Vamos lá então? Bom, um pouquinho aí sobre, inicialmente, a gênese das rochas, a origem das rochas. Para falar sobre as rochas, a gente tem que entender um pouquinho sobre esse ciclo que existe, né, na litologia aí que a gente tem. Bom, basicamente, o que é um ciclo, né? É um processo que a gente não tem início, não tem fim, né? E é um processo que ele continua, né? Um processo contínuo. E nesse ciclo existem diferentes agentes interagindo a todo instante. A gente vai começar, por exemplo, a partir do ponto das rochas magmáticas. São grandes exemplos aí para nós. As rochas magmáticas ou ígneas, né? Elas são oriundas basicamente do resfriamento do magma. Então a gente tem uma condição de magma que pode ser resfriado dentro da Terra, no interior, né, da crosta, aliás, e externamente à crosta. O que acontece? Quando a gente tem magmas que estão muito próximos à superfície ou resfriados na superfície, a gente tem uma variação de temperatura muito brusca. Para ter ideia, o magma pode chegar a 1500 graus Celsius e a nossa temperatura média aí por volta de 25, 30 graus. Então essa variação de temperatura brusca vai fazer com que essa solidificação aconteça de maneira mais rápida, né? E, consequentemente, os cristais eles vão ser formados, vão apresentar tamanhos menores, e vão ser formados específicos minerais, minerais mais específicos, que vão dar as características dessa rocha. É diferente de um resfriamento dentro da crosta, quando a gente tem um tempo maior para que isso aconteça, né, uma formação de cristais maiores. Né? Então, quando a gente tem aí dentro da crosta, a gente chama de intrusivo, né, e fora a gente chama de extrusivo. E a depender das características químicas do próprio fluido, que é o magma, a gente pode ter magmas mais ácidos, magma mais básicos. Isso vai fazer com que a gente também tenha diferentes presenças de minerais. E aí as rochas originárias desse processo são várias, mas muitas rochas com presença de minerais metálicos, por exemplo. Além disso, a gente tem o grupo aí dos granitos, dos quartzos e juritos, do basalto, diabásio, gabbro. São grandes exemplos aí das rochas magmáticas ou ígneas a partir desse processo. Bom, o próximo grupo que a gente vai falar são das rochas, vamos aí das rochas magmáticas, a gente vai falar das rochas sedimentares. Bom, até chegar nas rochas sedimentares, vejo que tem vários eventos acontecendo. Então, basicamente, quando essa rocha magmática, uma rocha sedimentar ou uma rocha metamórfica sofrem intemperismo, a gente tem origem de sedimentos. Bom, esse intemperismo, né, é a ação dos agentes externos, físico-químicos, que a gente tem aí, né, como e biológicos também muitas vezes, e basicamente eles vão dar origem à formação de partículas. Nessas partículas aí, esses sedimentos, eles vão ser transportados, né, por ação de gravidade, ação da água, que pode ser em chuva, de mar, de rios, pode ser por ventos, por exemplo, né, e eles vão se depositar em outros locais e vai acontecer o processo de litificação. Essa litificação é a compactação desses sedimentos, né? Cada vez vão ficando mais compactos, porque são camadas espessas, né? Muito pesadas, que ao longo do tempo vai compactando, tirando o ar, tirando os espaços, os vazios, né? Reduzindo os vazios entre esses sedimentos. E também, muitas vezes, os íons presentes aí no meio também vão fazer uma espécie de cimentação, uma espécie de bolinha ali, né? Uma cimentação que vai existir também ajudando a unir esses grãos. Então, tanto o processo de compactação quanto esse de cimentação pode ocorrer, dando origem às rochas sedimentares. Exemplos de rochas sedimentares são calcário, olheiro, a gente tem aí os arenitos, tem os argilitos, siltitos, né, que são basicamente aí rochas sedimentares. Bom, além disso, né, das rochas sedimentares e magmáticas, a gente também tem um grupo importante, especial para a gente, que são as rochas metamórficas. As rochas metamórficas se originam quando uma rocha anterior, que pode ser uma rocha magmática, uma rocha sedimentar ou mesmo rocha metamórfica, sofre uma reestruturação, uma mudança química interna, né,
dentro aí dos seus minerais, da sua estrutura. Essa mudança é ocasionada pela variação de temperatura, variação de pressão, principalmente, né, e presença às vezes de fluidos. Bom, essa variação de temperatura e pressão vai fazer com que novos arranjos químicos sejam presentes, às vezes novas estruturas de minerais, estruturas de rochas, dando outras características, fazendo com que passe por esse processo de metamorfismo. Então, exemplos desse grupo são os mármores, por exemplo, que podem se originar de rochas do tipo calcário, né, que sofreram esse metamorfismo. Outro exemplo é o quartzito, que pode vir de rochas como o arenito. A gente tem as gnáisses, os migmatitos, que podem vir de rochas graníticas também. Os xistos, por exemplo. Então, são vários aí exemplos desse grupo de rochas metamórficas. E basicamente, todas as rochas também magmáticas, sedimentares e metamórficas podem sofrer um processo aí de fusão, principalmente rochas magmáticas e metamórficas, quando a gente tem limites convergentes, né, onde uma placa acaba indo em direção à crosta, né, indo em direção à astenosfera, e a outra acaba cavalgando por cima. Mas essa que vai em direção à astenosfera vai aumentando a temperatura e pressão e ela pode sofrer o processo de fusão, se unindo novamente ao magma, e esse magma, quando resfriar, vai dar origem a uma rocha magmática. Veja que o ciclo ele não tem necessariamente aí um começo e fim, né? Todas as rochas elas participam aí desse ciclo de acordo com os agentes presentes, sejam agentes, por exemplo, de intemperismo, né? Agentes aí de metamorfismo, agentes aí de fusão. Isso vai dar origem aos diferentes tipos de rocha que a gente tem. Já os solos eles também, de certa maneira, né, estão presentes nesse ciclo, principalmente quando a gente tem a etapa do intemperismo. Como eu comentei, o intemperismo pode agir em qualquer tipo de rocha que esteja exposta às intempéries, e por conta de diferença de temperatura, né, pressão, outros agentes físicos, ou também de reações químicas, né, e produtos, né, de reações biológicas, a gente pode ter a formação de sedimentos das rochas. E esses sedimentos, em primeira instância, vão dar origem aos solos. E aí os diferentes tipos de solos que a gente tem vão ser produtos, basicamente, do tipo de rocha e minerais que estão originando esses sedimentos, do clima local, né, se é um clima mais árido, um clima mais úmido. Isso vai fazer com que a gente tenha diferentes agentes de intemperismo, diferentes condições para a formação desses solos e minerais. Bom, o relevo também, se é um relevo mais plano, que tende a acumular mais a água por mais tempo, então a água vai participar mais desse processo. Se é um relevo um pouco mais inclinado, né, a gente tem regiões aí mais acentuadas da topografia, a gente vai ter um escoamento diferente da água em tempos de chuva. Do agente de intemperismo, então, se a gente tem basicamente solos originários, né, de intemperismo físico, ou também da presença da água no químico, por exemplo, e do tempo que a gente está analisando esse processo. Claro que quanto mais tempo a gente analisa um processo, mais diferentes vão ser os produtos aí desse intemperismo, dessas partículas aí dos nossos solos. Bom, uma coisa importante a gente entender, né, que estão presentes aí no solo são tamanhos diferentes. Então, quando uma rocha sofre intemperismo, essa rocha ela começa a se fragmentar e eventualmente aí transformar também os minerais, mas pensando do ponto de vista físico, do tamanho dos grãos, a gente pode ter 4 tipos de tamanho de grãos no solo. Primeiramente o pedregulho, são grãos um pouquinho maiores, aí, um pouco maior que 2 milímetros, né? De 2 a 19 milímetros mais ou menos. As areias que vão de 2 milímetros até 0,06 milímetros. Os siltes, que vão de 0,06 milímetros até 0,002 milímetros. E as argilas, que vão de 0,002 milímetros para baixo, né? Aquilo que for menor que 0,002. Repara que isso é você pegar 1 milímetro numa régua, dividir em 1000 partes e pegar 2 dela. Esse é o tamanho de uma argila. E além dessas 4 frações de grãos, nos solos também, aliás, no intemperismo e também nos solos, a gente pode ter a presença de íons dissolvidos, cátions, ânions, aí dependendo daquelas substâncias que vão estar lá no meio, que podem ocasionar aquele processo ali de cimentação que eu citei há pouco. Bom, basicamente, então, dependendo aí de toda essa história, toda a estrutura, né, de todos esses agentes, a gente pode ter formações diferentes de solo.
E assim como as rochas podem ser classificadas quanto origem em rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, os solos, quanto à sua origem, a gente pode classificar eles em residuais, transportados ou orgânicos. Solos orgânicos são aqueles que têm grande presença de matéria orgânica, né? Por exemplo, o apodrecimento aí de restos de plantas, né, de matérias vegetais, animais, e são mais comuns principalmente na superfície, em camadas mais superficiais, e também nas proximidades aí de corpos hídricos, como os rios, mares, né? A gente tem aquela região dos manguezais, por exemplo, são solos orgânicos, também chamados de turfas. E o restante dos solos, né, eles são basicamente divididos entre residuais e transportados. Camadas de solos, né, grupos de solos residuais, eles recebem esse nome quando o produto resultante do intemperismo de uma rocha permanece em sua maioria, né, próxima à rocha mãe, naquela mesmo perfil. Ou seja, a gente tem basicamente uma história do que está acontecendo. Um pouco mais abaixo, a gente tem a presença da rocha, né, e essa rocha é fraturada, né, que depois vai virando um saprolito. Cada vez mais ela vai intemperizando e a gente vai ter a presença aí de outros materiais naquele perfil, né, de outros solos que a gente chama de solos residuais. Bom, e já um solo transportado acontece quando o produto do intemperismo ele é levado, né, para outros locais. Então a gente tem a presença numa região de solos de diferentes origens. Isso faz com que aquelas camadas apresentem diferentes comportamentos, né, dependendo do tipo de solo, tamanho de grãos. Então a gente tem uma variedade muito grande no terreno e nas suas propriedades. E aí, dependendo do mecanismo de transporte, a gente vai ter aí nomes diferentes, como solos fluviais, aluviões, né, dependem dos rios. Solos como coluviões, talos, tem a ver com a ação da gravidade. Né, solos marinhos aí com a ação do mar, solos eólicos com a ação dos ventos. Então, dependendo aí do agente, a gente vai ter diferentes origens aí para os solos. Bom, nesse vídeo hoje a gente aprendeu de maneira introdutória quais são os tipos de solo, tipos de rocha que a gente tem e quais os fatores responsáveis pela origem de cada um desses materiais. Então é isso, pessoal. Nos vemos aí na próxima oportunidade. Até mais. Bons estudos!